E se tudo aquilo que vês não for exatamente como parece, mas sim como a tua consciência consegue interpretar? E se a realidade não for fixa, mas sim moldada pelo nível de consciência de cada um? Hoje não te venho falar de morte, venho falar de consciência, porque é ela que decide o que é a vida e o que existe para além dela. Tu tens a certeza que aquilo que estás a viver é mesmo real? Ou será que estás apenas a viver aquilo que a tua consciência consegue construir? O que é que de facto é real? Porque até a este momento todos nós acreditamos que a realidade é algo fixo, externo, igual para todos. Algo que simplesmente está ali. Mas quando a consciência começa a expandir, essa certeza começa a cair. A consciência não é apenas aquilo que observa a realidade. A consciência é aquilo que interpreta, organiza e dá significado àquilo que se observa. E isso muda tudo, porque significa que duas pessoas podem estar no mesmo lugar, a viver a mesma situação e ainda assim estarem em realidades completamente diferentes. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como é percebido mudou. A realidade não é neutra. Nós fomos ensinados a acreditar que vemos as coisas como elas são. Mas isso não é verdade. Nós vemos as coisas como conseguimos compreender. Filtramos tudo através das nossas crenças, experiências, emoções, memórias e do nível de consciência em que estamos. Ou seja, a realidade que vivemos não é pura, é uma tradução. E se isto acontece aqui, no plano físico, porque haveria de ser diferente depois da morte? A consciência não morre com o corpo. Quando o corpo físico termina, o que desaparece é a estrutura biológica, mas a consciência permanece. E essa consciência leva consigo tudo aquilo que construiu: as crenças, os medos, os apegos, a visão do mundo, a nossa abertura ou até a nossa limitação. E é aqui que muitas pessoas se confundem, porque esperam que, ao morrer, tudo fique claro, leve, iluminado. Mas não é assim que funciona. A consciência não ganha automaticamente lucidez. Ela continua no estado em que estava. O plano espiritual não é um lugar único. Não existe um lugar igual para todos. O que existe é um campo extremamente sensível à consciência. Um campo onde a experiência é moldada pela forma como cada um percebe, sente e vibra. Por isso existem tantos relatos e todos tão diferentes. Pessoas que descrevem luz, paz e reencontros. Outras falam de confusão, vazio ou desorientação. Outras ainda que relatam ambientes densos, semelhantes aos que chamam umbral. Nenhuma dessas experiências está necessariamente errada. Elas são reais, para quem as vive. Afinal, o que é real ou criado? Aqui entramos num ponto delicado. Essas experiências são reais? Essas criações ou são criações da consciência? A resposta não é simples, mas também não é complicada. As experiências são reais enquanto experiência e são moldadas pela consciência, tal como um sonho. Quando estás a sonhar, aquilo é real para ti. O corpo reage, as emoções são verdadeiras, o impacto é sentido, mas ao mesmo tempo é uma construção. No plano espiritual, a diferença é que a consciência está mais livre, menos limitada pelo corpo e com maior capacidade de expressão. Ou seja, o que é sentido ganha forma com mais facilidade. Muitas pessoas relatam a existência de hospitais astrais, locais onde as almas são tratadas, cuidadas e reorganizadas. Mas será que são hospitais como os nossos? Não. O que acontece é mais subtil. A consciência, ao precisar de compreender o processo de cura, traduz essa experiência numa linguagem que conhece
E essa linguagem, muitas vezes, é a do cuidado físico. Então surgem imagens de camas, equipas, salas, procedimentos, mas na verdade o que está a acontecer é uma reorganização energética e consciencial. Esses hospitais são espaços de estabilização, integração, recuperação de estados de choque, libertação de cargas emocionais intensas. E são percepcionados assim, porque é assim que a consciência consegue confiar no processo. Outro ponto muito falado e pouco explicado são as chamadas equipas de resgate. Consciências mais despertas que ajudam outras que se encontram perdidas, presas ou desorientadas. E sim, essa ajuda existe, mas mais uma vez, não da forma simples, como tu muitas vezes julgas ou que é apresentada. Não são pessoas que vêm buscar alguém, são consciências que reconhecem estados de sofrimento, conseguem aceder a esses campos e facilitam o processo de transição. Porque há consciências que, após a morte, não conseguem perceber que morreram, que ficaram presas a locais e mantêm-se ligadas a pessoas, ou ficam presas em estados emocionais intensos. E, nesses casos, há intervenção. Mas essa intervenção também é percebida de acordo com a consciência de quem a recebe. Uma pessoa pode ver uma equipa organizada, outra pode sentir apenas a presença e acolhimento, outra pode nem perceber que há ali ajuda. Nem todas as consciências fazem uma transição imediata. Algumas precisam de tempo. Tempo para compreender o que aconteceu, para se libertarem do corpo, integrar memórias e reorganizarem-se internamente. E esse tempo manifesta-se muitas vezes em ambientes de acolhimento, espaços tranquilos, seguros, onde a consciência vai a pouco e pouco se ajustando. Mais uma vez, não são casas no sentido físico, mas podem ser percepcionadas assim, porque a consciência precisa de estrutura para não entrar em desorganização. E aqui está outro ponto muito importante de todo este tema. A consciência não apenas interpreta a realidade, ela participa ativamente na sua criação. E isto não acontece só do outro lado, acontece aqui, agora. Cada pensamento, cada crença, cada emoção repetida vai moldar a forma como a realidade se organiza à tua volta. Não de forma mágica ou fantasiosa, mas de forma subtil, constante, acumulativa. Aquilo em que acreditas influencia o que percebes, influencia as decisões que tomas, influencia as experiências que atraes e influencia a forma como interpretas tudo. Ou seja, cria a tua realidade. Quando a consciência está limitada, vê perigo onde ele não existe, prende-se a medo, cria cenários de dor e interpreta tudo como ameaça ou perda. Quando a consciência está expandida, percebe com mais clareza, reage com mais presença, cria experiências mais alinhadas e não se prende ao drama. E isto continua para além da vida. Uma consciência em medo vai viver realidades compatíveis com esse estado. Uma consciência em clareza vai viver experiências completamente reais e diferentes. Então, o que é real? Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta mais honesta seja: o que é real para o nível de consciência em que me encontro? Porque a realidade não é absoluta. A realidade é a consciência que a observa. E é isto. E isto não tira nada à verdade, mas coloca responsabilidade em tudo. Se a consciência molda a experiência, então o trabalho mais importante não é tentar controlar o mundo, é trabalhar a própria consciência, é observar. Observar as crenças, observar os medos, os padrões, as reações automáticas. É expandir a capacidade de ver sem distorção, porque quanto mais clara for a consciência, mais alinhada será a realidade vivida, aqui
e para além daqui. No fim, não é o lugar que define a tua experiência, é o estado de consciência que levas contigo. E talvez o verdadeiro despertar não seja descobrir como é o outro lado, mas sim perceber que a forma como vives hoje já está a criar aquilo que vais encontrar depois. Escuta isto com todo o amor e toda a tua presença. Esta trilogia nunca foi sobre o umbral, nunca foi sobre fluidos, nem sequer sobre a consciência. Foi sobre ti. Foi sobre tirares o medo do caminho. Durante muito tempo falaram-te da espiritualidade como algo distante, quase proibido, quase perigoso. Falaram-te de lugares que te assustam, de energias que confundem, de experiências que parecem maiores do que tu. E sem dar conta, começaste a encolher. Começaste a ter medo de sentir, medo de ver, medo de confiar. Mas há uma verdade simples, profunda e inegável. Nada disso está acima de ti. Tu não és pequena dentro deste universo. Tu és parte dele. O umbral não é castigo, é um estado. Os fluidos não são magia, são movimento. E a consciência não é um conceito, é o ponto onde tudo começa. E tudo o que te partilhei não foi para te ensinar algo de novo, foi para te lembrar de tudo aquilo que tu já sabes, porque no fundo tu já sentiste, tu já percebeste coisas sem explicar, tu já tiveste momentos em que sabias sem ninguém te dizer, e é aí que tudo começa a mudar. Quando deixas de procurar fora e começas a confiar dentro, quando deixas de alimentar o medo e começas a observar com consciência, quando percebes que não precisas de entender tudo para te permitires evoluir. Esta trilogia é um convite, não para acreditares em mim, mas para te escutares a ti, para te questionares o que te disseram, sem perderes o teu centro, para sentires sem te perderes, para viveres a espiritualidade sem prisão, sem exagero, sem ilusão, com verdade, com presença, com consciência. E se há algo que eu mesmo quero que leves contigo é isto. Tu não estás perdida, tu não estás sozinha e não estás à mercê de nada. Tu estás em processo. E isso muda tudo. E se algo em ti despertou, então já valeu a pena. E se sentiste que com esta trilogia conseguiste sentir, então não a ignores. Eu estou disponível para te acompanhar. E como sempre, eu vou estar à distância de um clique.